Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um vídeo aqui. Faz algum tempo que eu não faço vídeo, mas vamos lá. Hoje falando aqui a respeito de uma coisa que tem me perguntado bastante. Tenho tentado responder individualmente, mas enfim, fazer um vídeo aí para ver se abrange mais pessoas aí. Bom, a questão é quanto cobrar pelos serviços, tá? Principalmente quem está começando. E até mesmo alguns colegas aí, eu mesmo às vezes já tenho uma certa experiência, sou técnico de edificações, mas sempre surge alguma coisa nova. E aí? Ah, nunca fiz isso. É da minha área, mas determinado serviço nunca fiz. E aí, como cobrar? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje e quem quiser saber um pouquinho mais, vem comigo. Bom, é difícil, na verdade é impossível falar para você quanto exatamente cobrar aí na sua região, no seu município. Por quê? Vai variar muito de um município vizinho do outro, quanto mais de um estado para o outro, que eu sei que o pessoal me assiste aí desde o norte ao sul. Mas a forma que eu vou falar para você aqui agora é uma forma simples, tá? Não tem nada extraordinário, é uma forma aí que dá para você aplicar facilmente. Ah, é a melhor forma? Não sei, mas é uma forma que dá para você aplicar aí tranquilamente. Legal? Esteja onde você estiver. E, bom, a questão é, basicamente você tem que primeiramente ver quanto que o mercado está pagando para a sua profissão, com um profissional da sua qualificação e com a mesma experiência no determinado setor que você quer. Você pode pesquisar no Google, conversa com amigos, enfim. Sempre vai ter assim, as empresas que oferecem lá valores lá embaixo também. Assim como tem um ou outro, uma outra vaga que é um valor exorbitante. Tem aí 50, um valor exorbitante. Então você pega uma média. Primeiro, quanto que vale o seu trabalho? Não é sem falsa demagogia aí, 1 milhão por mês. Não sei, talvez, quem sabe, mas vamos ser realistas, tá? Sem exorbitar e também sem desvalorizar a sua profissão, tá? Um valor que você consiga trabalhar. E uma forma é vendo aí quanto que o mercado está pagando. É claro que a grande questão, uma empresa está pagando um determinado valor e não é o mesmo valor que tem que ser que o autônomo vai ganhar, certo? Por quê? A empresa está pagando, mas tem todos os encargos, tem alguns benefícios, então você tem que fazer um cálculo aí que eu vou mostrar para você. E lembrando, isso é uma forma que eu uso hoje na minha área. Às vezes você bate o olho assim, você já sabe, você está com experiência naquela área, você bate o olho, você já sabe esse projeto, às vezes não precisa nem ficar medindo muito, você mede para o orçamento, às vezes, mas você já sabe, olha, esse valor vai ficar em X, tá? Já sabe, você vai pegando o feeling. Mas sempre também surgem alguns serviços novos, né? Às vezes está na área, mas alguma coisa que a gente não faz algum tempo, enfim. Então a gente tem que ter um método aí. Esse é o meu, tá? Vou compartilhar com você. E vai aparecer para você aí na tela alguns cálculos que eu vou fazer aqui. E são bem simples, tá? Sem muito, não é para dificultar muito, é para facilitar. Mas vamos lá. Um exemplo, aqui na minha região, técnico de edificações ganha em torno aí de R$ 1.500 a R$ 3.000. O piso aqui está em torno de R$ 2.500, R$ 2.800, que é o piso da categoria aí, construção civil, enfim, mais aproximadamente esse valor aí. Tem ofertas de trabalho de 1.500, até bem menos de 1.500 aqui. Mas talvez em alguma região 1.500 é um baita salário. Mas aqui na região não, porque o custo de vida é alto e tem em torno aí de 2.500. Um técnico de edificações aqui, mediano, mas que comprometido com o trabalho e tal, já vai ter trabalho. Não vou falar para você que vai sair do curso já ganhando isso, tá? Mas tem a dedicação aí, enfim, ter um pouco de experiência, 6 meses, 1 ano aí de experiência, ou fez algum bom estágio, enfim, vai ganhar em torno aí de uns R$ 2.000 aí tranquilamente, tá? Não é para ganhar menos do que isso, porque realmente, claro, né, tem às vezes pessoal que se sujeita a trabalhar alguns valores aí e tá tudo bem, né? Bom, vamos lá.
Então eu vou dar um exemplo de um profissional aí médio, porque imagino que como você vai trabalhar como autônomo, então você é um profissional proativo, é um profissional que tem que fazer a coisa acontecer, que tenha um espírito empreendedor, e então você tem que ser um profissional aí de um profissional mediano, pelo menos, tá? Mediano para cima, mas mediano. Então, cerca aí de R$ 3.000 aqui. Daí você vê aí o profissional, na sua região, aí, enfim, no seu município, quanto que ganha esse profissional e outra, lembrando, com a sua qualificação e com a sua experiência. Aqui eu vou pôr aqui uma média aí de R$ 3.000, mas enfim, tá? Não se prenda a valores. A questão é só para efeito de cálculo. Bom, basicamente, se a empresa está pagando aí uns R$ 3.000, você tem que, então vai ser o quê? Vamos calcular por ano. Comecem, aprendam, viu? Autônomos, empresários, empreendedores aí, aprenda a calcular o seu lucro, o seu faturamento anualmente. Não calcula mês a mês. Esquece. Estou acostumado aí a ganhar salário, calcula mês a mês. Mas quando você se propõe a trabalhar com empresa, enfim, quando você se propõe a empreender, e o autônomo é um empreendedor. Então você tem que começar a verificar seu faturamento aí, seu lucro, enfim, né, por ano. Então, vamos lá, rapidinho. R$ 3.000 vezes 2 dá 36 mil. Mas é isso só? Não, não é. Por quê? Então você tem que somar, tem um 13º, vai dar aí mais uns R$ 3.000. Férias, e um terço de férias, vai dar mais uns R$ 4.000. Você tem que incluir o quê? Se você estivesse trabalhando numa empresa, você ia ter um VR, vale-refeição, e o vale-transporte. Vale-refeição sim, você precisa comer, né? Então, transporte, o seu custo aí de deslocamento, não tem jeito. Então, o VR, você vai ganhar aí, aqui, por exemplo, é uns R$ 20 aí por dia. Daí você faz isso vezes 22, né? Vezes 12, enfim, vai dar mais 5 mil e pouco por ano. O vale transporte, em torno de 5.050 aí, vezes 2 vale transporte, enfim, vai dar os 242 vezes 12, dá quase uns R$ 3.000 aproximadamente aí por ano. Beleza, aí tá, tem também alguns feriados, conta feriado, né? Você vai ganhar, estaria trabalhando lá, descansando e ganhando. Então tem mais uns 12 feriados aí. Pode pôr aí aproximadamente aí, tem feriado federal, municipal e estadual. O federal aí tem uns 12 mais ou menos. Depende, às vezes estou falando besteira, mas mais ou menos 10, 12 aí, nem todos caem durante a semana. Mas tem. Estadual tem pelo menos um, dois aí, depende do estado. E município vai ter pelo menos um, geralmente é o aniversário da cidade. Legal? Falando rapidamente, só para vocês terem noção. Então, pode somar aí mais ou menos aí uns 12 aí, que vai ser durante a semana aí. Então, vai dar mais ou menos uns R$ 1.200 aí. Ou seja, o salário anual é uns 36 mil, mas só de benefício uns 16 mil, cerca aí de 50%, quase 50%. E deu aí cerca de 52 mil. Beleza, esse valor que vai... Ou seja, você pega o salário que você tem... Pera aí, aguenta aí, você vai entendendo onde que eu vou chegar. Acompanha o raciocínio. Você pega o salário que você tem aí por ano, vê aí esses benefícios que eu falei para você, é os básicos, tá? Aí, mas desconto em INSS. Não, esse aqui não vai, você pode pagar INSS também depois. Então, assim, vai aqui. Isso aqui é o básico, é o básico. Esse cálculo que eu estou mostrando para você é o básico, é só para você começar a pegar o negócio. E para você conseguir chegar a um denominador comum aí na sua região, no seu município. Beleza? Vamos lá. Então, cerca de 52 mil por ano? Divide por 12, vai dar uns 4.300 aí mês. Daí se divide isso por 220 horas, que vai dar cerca de R$19,70. Vamos falar de R$20 por hora? É isso que eu quero chegar. Quanto que ganha por hora? Então, um profissional que ganha cerca de R$3.000, se for trabalhar como autônomo, profissional direto, se for fazer o serviço técnico ali, fazendo o serviço e tal, tem que ganhar pelo menos aí uns R$20 por hora.
de 3 mil vai para uns 4.300 aí de cara, tá? Mas não é só isso. Ou seja, vai dar uns, vamos falar, R$ 20 por hora, vai dar uns R$ 140 por dia, né? 8 horas dia. Lembrando, esse é somente seu tempo em executar o serviço, tá? Como executor do serviço. Só que você tem que pensar o seguinte: lembra que eu falei que o autônomo também é um empreendedor? Certo? Então você tem que contar o seu tempo também como empreendedor. Você tem que ver, porque é diferente de um funcionário que ele vai trabalhar ali, naquele ritmo. Então, geralmente o empreendedor é diferente. Ele trabalha em outro ritmo, trabalha pensando mais. Ele não pensa só ali, ele vai ter o trabalho ali, ele vai estar pensando global, né? Ele vai estar pensando à noite, não dorme e tal. Não é fácil não, meu. E sem falar a dedicação, o estudo, o conhecimento, a influência política, que eu falo em política no sentido de no comércio ali, né? A influência do comércio, que você vai agregando clientes, então tudo isso é o seu empreendedorismo. Você tem que agregar isso aí. E isso custa, meu, isso aí não é de graça, não é da noite pro dia. Então, você tem que incluir isso também, tá? Ó, só uma observação aí, tá? 8 vezes 20, 8 horas vezes R$ 20 por hora dá 160, tá? Aí vai cair a casa aí, esses cálculos aí. Mas é o seguinte, pensem o seguinte, horas, o que é importante aqui é o valor da horas, tá? R$ 20 por hora. Só que, então tem o seu valor como empreendedor. E você pode seguramente dobrar esse valor que você encontrou. O valor que você encontrou por hora aí, tá? Veja aí, o valor da sua região, tal, faz aquele cálculo que eu falei. Você vai encontrar o valor por hora, esse valor por hora pode dobrar. Por que dobrar? Seguramente você vai ter aí valor do seu tempo como empreendedor, do seu escritório, vai ter tributos, né? Então, pense o seguinte, no escritório, aluguel, computador, impressora, os móveis, internet, energia, água. Isso se não tiver um ajudante aí, tiver um estagiário aí para você, um ajudante, né? Que daí não vou nem pôr nesse cálculo aqui. Mas, daí você tem os tributos, o ISS-QN, tá? Que é da prefeitura, que trabalha com projetos, precisa pagar. O INSS, que é Previdência, Seguridade Social, enfim, precisa pagar, tá? De alguma forma aí você precisa pagar, precisa ficar segurado aí. No mínimo, aí, um salário mínimo é interessante que você pague aí, sei lá, você cai, quebra uma perna e aí, né? Não vou nem falar em aposentadoria, mas pelo menos você tem um segurinho aí, se você cai, quebra uma perna aí, sei lá, acontece alguma fatalidade aí, tem alguma coisa aí para te amparar, tá? É importante, pague aí como autônomo aí, ou como, enfim, tem outras formas aí, sou contador, enfim, procura um contador aí e resolva aí, mas pague alguma coisa aí, fique seguro, pelo menos um salário mínimo, tá? Beleza? Vamos lá. Daí você tem também o transporte, né? Seu carro, sua moto, daí você tem manutenção, tem combustível, isso tudo você tem que pôr na ponta do papel, na ponta do lápis aí. E então assim, você pode calcular também, calcula tudo isso mais ou menos, mas facilmente aquele valor que você encontrou lá, dobra ele, tá? Lembrando, depois uma hora você refina tudo. Ou seja, 160 vezes 2, 320, dividido por 8, R$ 40, Beleza? Acho que não errei no cálculo, né? Dessa vez. Vamos lá. Ou seja, a sua hora, o seu tempo é R$ 40 por hora. Daí você chegou à sua hora técnica, mas isso eu estou falando o seguinte, a sua hora mínima. Então você vai lá, recapitulei, volta aí, não vou fazer recapitular aqui não. Volta o vídeo para você ver agora. Tudo que falei lá. Fez esse cálculo? Esse é o tempo da sua hora técnica. Você tem que cobrar por isso. Olha, viu, vem cá, quanto que... vem dar uma olhada aqui no piso aqui. Vem dar uma olhada no piso se ficou bom. Opa, beleza? R$ 40 por hora. Só que é o seguinte, hein? R$ 40, eu vou sair do meu escritório, vou até no local. Quanto tempo vou demorar lá? Vou demorar 15 minutos de deslocamento?
15 para ir, 15 para voltar, meia hora. Cheguei lá, fiquei lá mais uma hora e meia. E no mínimo que você tem que cobrar é uma hora. Ah, você foi lá fazer uma manutenção no ar-condicionado. Não entendo nada de ar-condicionado, mas você apertou um parafuso, foi lá apertar um parafuso, tem que cobrar no mínimo a sua hora técnica. Ah, gastou 10 minutos lá, mas tem que ser o deslocamento. Ah, com o deslocamento tudo gastou meia hora. Tem que cobrar no mínimo uma hora, tá? Porque senão você fica doido. É no mínimo uma hora. Vai por mim, tá? Ah, Robson, não, depois você faz, né? Depois que você vai, com o tempo aí, você vai cobrando até mais, vai ver que você tem que cobrar até mais. Mas por enquanto é a dica, tá? É para quem está começando agora aí. Bom, eu vou dar um exemplo prático aqui também. Vou dar um exemplo do projeto de construção, beleza? Vamos lá então, projeto de construção de 80 metros quadrados, aí com uma obra aí de deslocamento de 10 km aí do escritório, tá? Cerca de, vamos falar, 10 minutos aí de deslocamento, beleza? Projeto, você vai ter que fazer algumas visitas, tá? Então, você fazer um projeto, então você tem a parte do projeto e tem a parte da execução. Não vou nem falar de execução em si, mas eu vou falar da parte do projeto. Você fez o projeto, você vai ter que acompanhar esse projeto. Vai ter que ser ou por direção técnica ou por fiscalização, enfim, mas você vai ter que fazer esse acompanhamento aí da obra. Estou falando de fazer o projeto, aprovar na prefeitura e tudo mais e acompanhar, tá? A execução, mas execução é outra história. Uma hora a gente fala de execução de obra, mas agora aqui vamos falar de projeto, beleza? Vamos lá. O que eu digo que você vai ter que fazer? A parte do projeto. Você vai ter que fazer, calcula aí, tá? Daí você vai calcular aí, em cima da sua hora técnica. Você tem que fazer uma visita ao lote. Pode pôr aí uma hora. Você vai ter que fazer, põe umas 2 horas para você conversar com o cliente. Um dia conversa 1 hora, outro dia conversa 2 horas. Depois você vai fazer 3 croquis para o seu cliente. 3 croquis lá, rabiscão assim. Disposição dos cômodos e tal, para ele ter noção de como vai fazer. Até um rascunho no SketchUp ou no Revit aí, quem manja de Revit, enfim, faço Revit, eu sou velho, então faço AutoCAD e SketchUp e estou pensando aí em trabalhar com Revit. Não estou tendo tempo para aprender, não sei, tá? Não sei, mas é interessante. Interessante, viu? Quem manja do Revit aí, dá para ganhar dinheiro com isso, tá? Só trabalhando com Revit. Mas enfim, vamos lá. SketchUp também dá para você fazer muita coisa, tá? Por exemplo, me atende muito bem SketchUp e AutoCAD, tá? Não precisaria mais do que isso. Mas o Revit dá um up aí para quem principalmente quer trabalhar com projetos de construção. O meu foco é regularização. Então, por isso que também trabalho com construção, tá? Mas enfim. Bom, vamos lá, sem enrolar. A questão vai ter que fazer pelo menos uma visita, um croquis. Então você vai fazer 3 croquis. Daí eu faço lá no SketchUp, lá, um croquisão rapidão, tal, só para o cliente ter noção do negócio. Certo? Você vai gastar aí, cada croquis, mais ou menos 1 hora. Não pode gastar muito mais do que isso. 3 horas, pode pôr. As 3, né? As 3 croquis. Daí você vai ter que conversar com o seu cliente, mostrar, olha, o que você quer. Daí o cliente vai falar, não, mas esse cômodo ficou grande, esse cômodo ficou pequeno. Olha, eu não quero quarto aqui, eu quero quarto lá. Você faz 3 croquis lá, ele vai ver um e falar, olha, tá mais ou menos esse segundo aqui que eu quero. Então, daí, só que eu quero o seguinte, esse quarto eu quero maior, a sala de estar eu quero menor, beleza? Legal. Então, mais ou menos 1 hora falando com o cliente. Daí você vai pegar esse croquis e vai trabalhar em cima dele. Então você vai fazer o desenvolvimento do croquis lá, e com uma maquete eletrônica, né, uma maquete 3D e tal. Então você vai gastar mais umas 5 horas aí trabalhando nesse projeto, fazendo projeto arquitetônico. Esse tempo aqui, estou falando mínimo, tá? Falando mínimo. E projeto, daí projeto básico de estrutura. Projeto básico de elétrica e hidráulica. Então, o projeto básico de estrutura você vai gastar umas 3 horas aí, mais o de elétrica e hidráulica, mais umas 3 horas. Mas assim, é o basicão lá. Porque o foco aqui seria o quê? Projeto, aprovar na prefeitura e fazer o projeto arquitetônico aí para construir, tá? Basicão. Mas não tem jeito, você tem que fazer um croquisinho lá, apontamento de estacas, apontamento de pilares, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas quem sabe faça um vídeo aí
disso 1 hora. Projeto de elétrica e hidráulica, você faz um apontamento ali e tal. E basicão, 3 horas, não pode gastar mais do que 3 horas nisso aí cada um, né? Então deu mais 3 horas, mais 3 horas no estrutural e 3 horas ali entre elétrica e hidráulica, beleza? Então, vamos lá? 3 horas, 3 horas, beleza? Memorial e requerimento, né, para aprovação. Então você pode pôr mais 1 hora aí. Agora, lembrando que isso aqui eu estou falando, profissional um pouquinho experiente. No começo você vai levar um dia para fazer cada coisa isso aqui, certo? Quando eu fazia as maquetes eletrônicas, quando eu comecei a fazer, eu demorava 3 a 5 dias para fazer uma maquete que eu demoro hoje aí, não demora 5 horas e fica melhor que antes ainda. Então é experiência, né? Daí você tem depois mais assinatura. Então beleza, então vamos lá, memorial e requerimento mais 1 hora. Daí você pega aí, tem que levar o documento para o cliente assinar, ou ele vem no seu escritório, mas pode pôr mais ou menos 1 hora aí. Daí você tem o acompanhamento da prefeitura. Claro, você não vai acompanhar só um, você vai acompanhar vários, mas você liga, tal, depende, tem lugar que você vê online, tem outros que você tem que ir presencial, você depois vai pegando mais ou menos o tempo que vai demorando cada projeto, então você não fica indo lá à toa, mas você pode pôr mais ou menos umas 2 horas aí nessa atividade aí. Bom, mínimo, hein? Lembrando, daí depois você vai ter ajustes. Os engenheiros lá da prefeitura, os técnicos da prefeitura mandaram para você fazer alguma correção. Então você pode pôr mais umas 2 horas aí para essa correção. E acabou o projeto, aprovou na prefeitura e tal, a entrega do projeto para o cliente. Então mais ou menos em 1 hora. Você vai ver que só do projeto para você sair do zero lá, olhou o terreno, até você aprovar o projeto, foi umas 25 horas. Só que daí, aprovou esse projeto, você tem que acompanhar esse projeto. Não adianta, tem que acompanhar. Então, daí tem outra etapa, fiscalização ou direção técnica, tá? Uma hora a gente fala sobre isso aí, previsto no Código Civil, hein? Importante, toma cuidado que você põe no TRT lá, bicho. Porque complicado, meu. Toma cuidado, não pode pôr qualquer coisa assim, não. Questão responsabilidade, tem a responsabilidade, tudo. O TRT lá pela termo de responsabilidade técnica. Toma cuidado com o que você põe lá, se você não faz o que você põe. O problema não é, você pode pôr um monte de coisa lá, desde que você faça. Então vamos lá, direção técnica ou fiscalização aí. Então você deve ter que acompanhar o projeto, tá? Fundação, tem que fazer umas 2 visitas pelo menos, certo? Cada visita aí 1 hora. Início das paredes, né? Começou a destacar, importante. Uma visita. Daí você tem lá, meia parede lá, contraverga, a pessoa começou a pôr contraverga, mais uma visita. A percinta, mais uma visita. Laje, mais 2 visitas. Uma antes e outra você vai ter que acompanhar lá a concretagem. Até mais demora isso aí, hein? Cobertura, mais 1 horinha, uma visita, 1 hora, né? Revestimento, vai ter que umas 3 visitas lá, revestimento, tal, ver como que tá. E pintura, mais uma visita lá, final, enfim, geralmente no final. E a visita final mesmo, entregar a chave na mão, mais uma visita, mais 1 hora aí. Então, deu aqui umas 13 horas. Eu estimo aí, você vai gastar entre 10 e 20 horas aí na fiscalização aí do projeto. Então, você vai gastar cerca aí de 13 horas mais 25, certo? Então, projeto foi 25 horas, então você põe lá, quanto que é só hora técnica? Aqui é 40, tem que ver a sua aí, você vai fazer o cálculo aí. 40 vezes 25 dá 1.000. Então, só do projeto vai ter que ser uns R$1.000. Daí você tem mais lá, 13 aqui, ó, 13 vezes 20, 13 vezes 40, tá difícil aqui. Vai ser 520 aproximadamente. Então vai ser uns 1.520 só para fazer o projeto aí. Aí você pega, não é 80 metros? 1.520 dividido por 80. Vai dar 19. Dá 19, certo? Então você tem, né? Aproximadamente aí, aqui, R$19 por metro quadrado. Fora as custas do projeto, tá? Custas de prefeitura. Daí você
vai na prefeitura, no departamento de obras da prefeitura aí do seu município e verifique quanto que vai ser o valor por metro quadrado de projeto, o valor de protocolo. Tome cuidado, porque às vezes é taxinha, às vezes é taxona. Um exemplo, aqui no meu município, o protocolo e a aprovação de um desdobro de lote fica menos de, sim, prefeitura, né? Fora os outros de cópia e tudo mais. Prefeitura tem um protocolo, fica uns R$ 40, mas a aprovação fica cerca de R$ 50 aí, então fica menos de 100. Daí, fazer uma aprovação numa cidade que fica uns 60 quilômetros mais ou menos aqui, R$ 500, quinhentão, cara, diferença. Daí, então, quando é uma cidade um município que eu não conheço muito as taxas, então eu verifico, né? Vou lá verifico, mas eu sempre falo para o cliente, pessoal, sempre seja bem claro com o cliente. Olha, eu calculei aqui, primeiro projeto que estou fazendo aqui, por exemplo, calculei esse valor aqui, olha, só que o valor fica por sua conta. Se der mais, se der menos, é por sua conta. Beleza? Beleza. Seja claro com o cliente. Não queira enganar o cliente, seja bem claro, tá? Vai por mim. Bom, vamos lá. Então, calcula, vai no município e veja certinho quanto que fica. Enfim, tome cuidado, viu? Cuidado com essas taxas aí. Se tem multa, se não tem, é uma regularização, vai ter multa, não vai ter multa, tá? Essas coisas assim. Uma hora a gente fala só sobre isso, mas vamos lá. Hoje é honorários, começa a falar, não para mais, né? Difícil, hein? Então, só que daí é o seguinte, ó, você tem que ter um mínimo, tá? Por exemplo, se eu fizer, ó, 19 vezes 50 vai dar R$ 950. 60 vezes 19 vai dar 1.140. 70 vai dar 1.330. A questão é, para você fazer um projeto de 50 metros, para você fazer um projeto de 80 metros, um projeto de 200 metros, cara, é quase a mesma coisa. É um pouquinho mais de tempo, sabe? Você faz um dia a mais, você faz um projeto de 50 metros, um dia a mais você faz um projeto de 200, tá? Não pode falar 200, né? Até 80, tá, beleza. Então a gente faz um projeto de 80 tranquilamente. Um pouquinho mais aí de tempo. Então, porque o tempo de você acompanhar na prefeitura é o mesmo, o tempo de você da execução vai variar um pouco, mas o tempo de você fazer o croquis, o tempo de você conversar com o cliente é quase o mesmo, tá? Então, a questão é, você tem que ter um mínimo, um valor mínimo que você cobra por projeto, independente de metragem. Principalmente aí, técnicos de edificações, nós que cobramos aí, que fazemos projetos de até 80 metros, então isso não vai variar muito, tá? Mas tem que ter um mínimo aí. Bom, em todo caso, projeto, lembra que eu falei de 25? Então, no mínimo, 20 horas aí que você vai gastar nesse projeto. Direção, no mínimo 10 horas, no mínimo 10 visitas você vai ter que fazer na obra. Mas o pessoal aqui faz 2 visitas, o pessoal não faz visita. Não vai por esse jacaré aí, vai pelo que tem que ser feito, no mínimo, teria que ser muito mais, mas no mínimo isso aí. Então vai dar umas 30, se pegar 30 vezes 30 horas aí, vezes 40, vai dar uns 1.200. Então esse, pra você ter ideia, esse é o valor que eu cobro aqui no mínimo, tá? No mínimo 1.200 aí, certo? E na verdade tá um pouquinho mais, né? Tá mínimo 1.300 aqui de projeto de construção aqui, tá? Construção, regularização, mínimo 1.300 aí, e mais as taxas, tá? Daí o custo, né? Você tem que ver, custo, por exemplo. Então você põe os honorários, tá? Cerca aí, vamos falar, R$ 1.500. Daí você tem que pôr um custo. Tem que ter uma diretriz. O que é uma diretriz? Tem município que não vai ter diretriz, tem município que vai ter. Diretriz até uns que falam ficha informativa, enfim, o que é? Geralmente os municípios têm um documento lá que você pede esse documento e que ele vai ter vai direcionar, você vai ter lá uma relação lá, número do lote, quadra, o zoneamento, os recuos. Então, geralmente os municípios têm, tá? Nem todos têm. Mas se tiver, tem esse custo. Plotagem, né? Impressão, plotagem, tem mais certo custo. O TRT, que é cerca de R$ 53. Protocolo, protocolar, tem a taxa de protocolo. Taxa de análise do processo. E é isso.
Então, digamos que dê uns 200, mais 1.500 de custo, vai dar 1.700. Daí você pega isso aí, ó, 1.700 divide por 80 lá, é isso mesmo, fiz aqui, 1.700 dividido por 80, vai dar 21, 25 aí, tá? Então esse é o valor do projeto final. Então você tem que cobrar aí, nesse caso teria que cobrar aí uns R$22 o metro do cliente, aí R$1.700, tá? Uau, beleza? Esse é o exemplo. Vamos dar mais um exemplo aqui, tem mais exemplo. Vamos lá rapidamente aí, apesar do avançado da hora, mais de 1 hora da manhã aqui. Mas enfim, vamos lá, mais um exemplo 2 aqui. Um TRT de troca de piso, por exemplo, no apartamento. Vou dar um exemplo aí, de um apartamento de 2 cômodos, dormitório, enfim, 10 metros quadrados cada um, 20 metros quadrados total. Um deslocamento aí de 20 quilômetros aí, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, meia hora, beleza? Deslocamento. O que seria isso aqui? É reforma. Ah, pode fazer reforma? Pode fazer reforma. Tem limite de área? Não tem. Lembrando que é só um bom senso aí, uma hora a gente fala só sobre isso, mas você vai fazer uma reforma de um piso. Você vai pegar um piso de, sei lá, 5 kg cada piso, você não vai pôr um piso lá de 50 kg. Vai pôr, é bom senso nesse sentido aí, tá? Senão você altera a estrutura. Mas você pode sim remover e refazer, trocar porta, tal, janela, pode tudo. Tudo que não interfira na estrutura de concreto armado ou metálico. Beleza, vamos lá então. A questão é, quanto tempo você vai gastar para fazer isso aí? Lembrando, você só vai fazer o acompanhamento técnico ali, quem vai executar é um pedreiro. Não vou falar de serviço de pedreiro. Seu serviço técnico ali. Você vai ter que fazer pelo menos uma visita no local, fazer um levantamento, e então, ou seja, deslocamento mais 1 hora que você vai gastar ali, 1 hora e meia. Daí você tem que fazer o laudo, você vai fazer ali, nessa visita você vai fazer o laudo e tudo mais também, só que daí você tem que depois chegar no seu escritório e fazer o laudo, você vai tirar foto lá, tira foto de tudo, veja se não tem trinca, se não tem fissura, se não tem nada, se tiver, tome cuidado aí, corra, porque pode ter algum problema, depois falar, da reforma que fez, tome cuidado. Mas enfim, fez o laudo de como está, é muito importante para você garantir ali como está, de preferência ainda assina ali esse laudo aí, vai lá, reconhece firma lá, sei lá, não importa, é só para você garantir que naquela data estava daquela maneira ali. Beleza? Vamos lá. Agora a gente fala sobre isso também. Daí você vai conversar com o pedreiro ali mais ou menos 1 hora, explicar para ele como vai fazer, vai remover e tal. Explica para ele que não pode deixar lá uma pilha de 50 sacos de cimento lá, porque senão cai o prédio, coisas desse tipo. Na remoção, você vai ter que fazer mais uma visita lá, mais 1 hora e meia. Daí assentamento de piso, vai ter que fazer umas 2 visitas lá. Talvez uma visita, dependendo da velocidade do pedreiro. Mas vamos falar aí, 2 visitas, né? Então, 1 hora e meia cada visita, deslocamento e tal. Então, você pode pôr aí 3 horas. Visita final e o laudo de conclusão, né? Tem que fazer um laudo lá como estava. Daí sim, daí é mais importante que tudo. Fotografa tudo como está, faz um laudo do pós-obra. E daí sim, você vai lá no cartório e tal, reconhece, faz um laudo, assina tal, com fotografia, vai lá, reconhece, firma, só para você garantir que naquela data estava daquela maneira. Legal? Então, você vai gastar mais ou menos aí o quê? Umas 10 horas? Quanto que eu falei que era o valor da sua hora? Você pega o valor que você achou lá, a sua hora aí, caramba, pega a sua hora. Não é quanto? R$40 é o exemplo que eu dei aqui. R$40 a hora, vezes 10, R$400, mais o custo do TRT, 53 mais ou menos. Ou seja, esse TRT tem que custar no mínimo aí uns R$450, mas não vai sair distribuindo TRT aí à torta direito sem fazer o acompanhamento não, que senão você vai ver aqui, você fez 50, 100 TRT que você mandou aí, não deu nenhum problema. Maravilha, beleza, se não dá problema você está enrolado. E lembrando aí, uma grande observação, o método que eu falei aqui agora é para você ter noção, para você quando iniciar aí, ou quando você tiver alguma dúvida enquanto cobrar, para você, enfim, para ter um norte. Mas com o tempo você vai ficar bom nisso, fica tranquilo, você bater o olho, você já vai saber quanto cobrar, vai ter uma noção melhor. Nem sempre vai dar o orçamento certo. Às vezes você vai dar um orçamento exorbitante, não vai pegar o serviço, às vezes vai dar um orçamento baixo, vai trabalhar igual louco lá para fazer, enfim, uma coisa que poderia cobrar mais, ganhar mais,
mas é isso que você, com o tempo você vai aprendendo mesmo, mesmo depois com determinada experiência, tem hora que você vai errar no orçamento, enfim, o que você não pode é deixar de cumprir o serviço, que você não pode deixar de emitir o TRT, de se assegurar, fazer os laudos iniciais do trabalho, fazer os laudos depois do trabalho. Ah, Robson, eu vou ficar fazendo trabalho, nossa, laudo para tudo, tal, instalar a tomada. Não, tira foto, é simples, tira uma foto antes, uma foto depois e deixa guardado lá por um tempo. Certo? Coisas assim. Bom, e fiquem esperto aí, emitir os TRTs, tá? Só imitam o serviço que realmente forem fazer e não fique caneteando aí igual louco, não. Beleza? Bom, é isso, tá? Espero ter contribuído um pouco mais e muito obrigado, valeu, tchau, fui!